Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa segunda-feira para todo mundo, boa semana de trabalho para todos. Resolvi fazer essa live em resposta a um questionamento que eu tive de uma advogada no YouTube. Então, eu vou compartilhar aqui nos grupos, então, para só um minutinho que eu já começo esse tema. Esse tema, até para você já saber, ela me questionou uma modalidade específica de um correspondente, tá? Como que ele poderia chegar nesse determinado cliente. Então, vou falar sobre isso. Espera só um minutinho que eu vou... Eu não sei se você até... Pode ser até que você tenha visto esse questionamento no YouTube, lá na minha página. Não sei se você acompanha, se não acompanha. Mas é muito interessante, porque uma vez eu fiz um workshop e realmente tinha alguns correspondentes que atuavam para esse nicho específico, né, de escritório de advocacia. Então, quando ela falou, eu falei, que legal, eu já passei por isso, então eu posso responder com propriedade. Deixa eu só terminar aqui de compartilhar. Como eu já falei, né, algumas outras vezes, a live... não dá para começar já falando do tema. Eu tenho que esperar um pouquinho para chamar o pessoal a chegar. Então, se você estiver fazendo qualquer outra coisa, aí pode continuar que daqui a uns 30 segundinhos eu começo já, tá? Rapidinho. Eu vou até ler o questionamento dessa doutora. Bom, vamos lá. Vamos falar. Se você puder compartilhar aí nas suas redes sociais ou nos grupos de advogados que você participa, é legal, né? Para outros advogados também terem conhecimento dessa modalidade de correspondente que eu acho muito bacana. Que tem a gente vai falar muito aqui, ó, de remuneração dos correspondentes dessa parte, então é muito interessante, tá? Só colocar mais em um grupo aqui, vamos lá. Bom, eu recebi essa mensagem em um dos meus vídeos aqui no YouTube. Eu vou ler para você o questionamento, tá? E depois eu comento sobre isso. Olá, sou advogada correspondente iniciante e fiquei sabendo recentemente que há específicos nas comarcas em que tenham filiais e, inclusive, pagam melhor do que o site de correspondência jurídica. Gostaria de um vídeo que abordasse mais sobre esse assunto e qual sugestão daria para quem se interessa em chegar nesta etapa. Bom, o que essa advogada coloca é um fato que existem alguns escritórios que montam filiais em determinadas cidades por uma questão estratégica e quando eles fazem isso, eles contratam diretamente os correspondentes e eles são específicos. Acho que voltou ao vivo, que entrou uma ligação aqui. Bom, deixa eu ver se volta. Vê se tá ao vivo aí, escreve aí, pessoal. Bom, voltando, vamos lá. Se acontecer de novo, ele volta. Bom, e aí o pessoal, então alguns escritórios, eles têm essa opção por montar essas filiais. Então, por que eles resolvem tomar essa decisão? Uma questão estratégica. Vamos supor que seja um escritório que tenha demanda específica de determinado assunto, bem específico mesmo. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês, tá? E então eles acredito ser mais conveniente montar esse polo, essa filial. Mas essa filial, geralmente, ela é uma filial que vai cuidar das contratações e das questões administrativas, tá? Não é porque ele monta uma filial em determinada cidade que o pessoal mesmo que está nessa filial que vai sair para cumprir as diligências e as audiências. Não, geralmente essa filial ela é administrativa, por conta mesmo de coordenar toda essa operação, toda essa logística desses assuntos que são importantes para o escritório, tá? Então, por isso, isso geralmente, não estou dizendo que é uma regra, mas por conhecimento, geralmente é isso que acontece. Por que eles pegam correspondentes fixos? E aqui eu vou dar uma ideia para vocês ficarem por dentro aí do que eu estou falando. Vamos supor que seja uma empresa de energia elétrica, que foi o que aconteceu, que eu participei desse workshop, tá? Por isso que eu disse.
É uma matéria extremamente específica, porque o advogado ele precisa ter conhecimento do relógio, do funcionamento, do relógio mesmo, dos gatos, né, que são feitos nos postes. Enfim, é toda uma questão interna daquele cliente. É uma matéria muito específica. Então, quando o escritório monta essa filial e ele designa alguns correspondentes, normalmente ele designa os mesmos, porque, inclusive, esses advogados, eles fazem treinamento dentro do escritório. Eles fazem treinamento com os coordenadores daquele escritório, principalmente relacionado às audiências. Esse workshop que eu participei uma vez, ele era sobre energia elétrica e essa empresa, ela fez um workshop convidando os correspondentes, né? Na verdade não eram nem os correspondentes, convidando os escritórios que atuavam nos processos dela, convidou o juiz da comarca, acho que, salvo engano, foram 2 juízes ou um juiz, salvo engano, não lembro, mas convidou também participar para esclarecer, porque o magistrado, ele conhece a parte técnica, né? Ele conhece a lei, mas como funciona o relógio, a conta da luz, essa questão é muito específica. Então, a empresa achou por bem convidar o magistrado e dar esta aula, vamos dizer assim, técnica sobre o produto deles que eles fornecem, para o juiz entender. E o juiz, depois, né, ao final do workshop, ele agradeceu, ele falou, nossa, assim, isso que é uma empresa que se posiciona, né, que faz de uma forma diferente o esclarecimento para o magistrado, porque realmente ele não consegue entender esse tipo de coisa. Então, os correspondentes que lá estavam, eu era uma delas, eu era correspondente direta do escritório de advocacia que fazia as demandas dele, né, as defesas, enfim. Mas eu vi lá muitos correspondentes diretos, né, da própria empresa, que recebiam treinamento e que estavam muito por dentro do acontecimento. E não adiantava, assim, questões relacionadas a esta empresa, naquela comarca, eram os mesmos correspondentes. Eles se especializaram nisso, eles receberam treinamento sobre isso, eles já tinham um contato ali com o magistrado da comarca em relação... Eles tinham um relacionamento, né, já com o magistrado, eram eles. Tá? Então, quando essa doutora me questionou isso, me veio isso à mente. Não sei se onde você mora é polo de alguma coisa específica, seja isso, né, de energia elétrica que eu acabei de falar, seja um polo automobilístico, seja uma região portuária, algo que tenha alguma matéria específica onde você possa se especializar, e aí você não vai mais depender de escritórios de logística, né, e de escritórios, assim, de contratações aleatórias. Você vai se especializar nessa área e vai colocar o seu serviço à disposição daquele escritório, daquela filial. Entendeu? É um outro tipo. Essas empresas muito específicas, muito raramente, elas vão entrar nesses sites de busca de advogados, porque a matéria é muito detalhada e ela não... Assim, é muito perigoso até colocar um correspondente que não saiba a fundo a técnica sobre a determinada matéria. Então, ela já tem os correspondentes dela, tá? Então, é uma dica, se você faz parte deste polo, de alguma região deste polo, se especialize nisso. Porque eu vi isso de perto e eu vi vários correspondentes nesse workshop. E eles tinham uma ligação, assim, com o pessoal do jurídico, né, da própria empresa, e com o magistrado, um relacionamento muito próximo mesmo. E com certeza, em termos de custo, né, que eu comecei falando no começo da live, de custo não, desculpa, de remuneração, é evidente que nesse caso é muito maior, né? Uma vez que você não é contratado por uma logística e nem uma contratação esporádica, e sim, você é fixo, você realmente faz parte daquele escritório, né? A defesa deles, enfim, toda a documentação que eles juntam, eles têm a certeza que será bem aprofundado, que será bem explanado, e questões técnicas mesmo, técnicas, porque uma coisa o advogado correspondente estar bem ciente das orientações que são enviadas, e ele vai ler com muito respeito e com muito conhecimento do que é enviado. Isso é uma questão. Outra questão é o correspondente realmente saber profundamente o que é aquele cliente. Eu até na minha empresa, né, de logística, coloco a minha equipe à disposição para esse tipo de treinamento, quando a matéria é de fato muito específica, porque eu acredito que isso seja o diferencial. E é um diferencial para o escritório, e é um diferencial muito grande, assim, a visão que os magistrados têm daquele escritório, a importância que aquela empresa dá, né,
para os processos, não é uma coisa assim jogada. O magistrado, naquela ocasião do workshop, ele agradeceu assim muito mesmo, e depois, como correspondente, eu fazia as audiências, né, naquela comarca, eu pude verificar até uma mudança de posicionamento do magistrado em determinadas situações, porque ele realmente entendeu. Ele entendeu, né, do que se tratava, como funcionava, e o posicionamento dele mudou. Ou seja, a empresa conseguiu, né, chegar no objetivo dela, ela conseguiu explicar, o magistrado conseguiu entender, os escritórios estavam presentes, os correspondentes estavam presentes. Então, quando aquele correspondente foi fazer audiência lá com aquele magistrado, já tinha um relacionamento. Então, olha que legal. É uma área, então, da correspondência, da advocacia correspondente, muito interessante se abordar. Algumas comarcas não, né, não vão ter esse nicho específico, mas se você é de uma dessas regiões, e eu dei alguns exemplos, tá? Que eu falei aqui, algum polo de automobilístico, portuário, alguma área relacionada à agricultura, né? Por exemplo, na área de seguros, né? A gente tem a área de seguros que é muito ampla, e tem a área de seguro, né, de plantações, áreas rurais. Isso é muito, muito específico. Se você conseguir se especializar nisso, é muito legal. Você vai ser contratado, seus honorários vão ser maiores, você vai ganhar uma visibilidade na comarca, vai criar um relacionamento com o juiz. Então, isso é muito bacana, tá? Deixa eu ver se eu anotei aqui algum outro ponto sobre isso. Uhum. Quem faz a contratação realmente aí é diferente, é um relacionamento escritório correspondente, né? Não que as logísticas não realizem esse tipo de trabalho, até realizam. Eu, como disse, eu participei desse workshop sendo logística. Onde depois, né, que eu participei do workshop e recebi esse treinamento, eu fui responsável por passar o treinamento para os meus correspondentes daquela comarca, porque eu contava aí com 2 ou 3, bem específico, que o escritório já tinha o nome e tal, mas eu fui responsável a passar para eles esse treinamento que eu tive. Mas sim, é possível com logística, mas é mais raro. Normalmente é direto na ponta, tá? Que mais sugestão? Bom, eu acho que era isso que eu tinha falar. Eu acho que eu respondi a questão dela. Se ficou alguma dúvida disso que eu falei, ou se você tem alguma sugestão, né, para dar sobre esse assunto na sua região, dá um exemplo, né? Posso colocar colocando no Facebook, no YouTube, enfim. Outros colegas podem aproveitar essa sua dica. Pode escrever, mandar por e-mail, enfim. Aproveitando já essa live, curte lá o meu Facebook, né? O Facebook do Correspondente Alta Performance. Se puder também, assina o meu canal do YouTube e coloca lá o sininho para ser sempre avisado quando eu colocar outros vídeos, tá? Live rapidinha de hoje, pessoal. Boa semana de trabalho, semana mais curtinha essa semana passada e essa também. E é isso aí. Até mais.